E eu queria fazer uma pergunta para o Rafa agora. Baseado em tudo isso que a gente pensou agora, de entender a jornada do usuário, de definir uma persona, quando é que você entende que o projeto ele entregou ROI? Se é que ele tem que entregar ROI? Como é que você metrifica se ele foi um sucesso, se ele não foi um sucesso? Como é que você organiza isso? Eu passo por vários problemas disso dentro da empresa, no sentido de provar o valor de SEO. E muitas vezes eu defendo a posição de que o SEO não é responsável pela conversão sozinho. Ele pode ajudar muito na conversão, ele pode trazer alguém que quer ajudar na conversão, mas ele não é conversão. Ele fica ali na porta de entrada. Como é que você vê isso dentro da estrutura de conteúdo? Como é que você mede o sucesso de um projeto de conteúdo assim? Cara, eu nem poderia falar isso, mas eu vou falar, foda-se. A gente criou um jeito muito louco de vender SEO para as empresas. O que seria o mundo perfeito, o mundo ideal? Tá tudo tagueado, o Analytics está funcionando magicamente. Você está conseguindo traquear a jornada de cada usuário individualmente. E aí você tem todas as etapas que contribuíram para a conversão. Então, o first click foi no Google Ads, depois ele teve 2 cliques de remarketing, um no Face e outro no Instagram. Aí ele foi impactado por um vídeo no YouTube, e aí ele deu uma busca, clicou no orgânico e converteu. Nossa, maravilhoso! A gente sabe que na realidade o rolê nunca tá assim. Né? E quando fica, muda o diretor e ele contrata um software novo e fode o bagulho todo. Beleza. A gente sabe, historicamente, que o usuário de orgânico tende a ser um usuário mais fiel e tende a ter um ticket de conversão maior. Né? Isso acho que meio que todo mundo concorda. Historicamente, na média, é isso que acontece. Então, o que eu falo para esse cara? Olha, se você tirar um pedacinho da sua verba de mídia e me der para fazer conteúdo e estruturar o teu SEO, eu vou conseguir te entregar um tráfego orgânico mais qualificado, num volume maior do que aquele que você está comprando, e com 2 grandes vantagens. Primeiro, que esse usuário orgânico converte mais e melhor. E segundo, que se a sua verba acabar, o seu tráfego não acaba. Você continua no ar. Né? Então, geralmente, eu faço a conta de padeiro. Falou, olha, o seu custo, o quanto você gasta em social? Ah, eu gasto 100k por mês. O quanto você gasta em ads? Ah, eu gasto 500k no Google e mais 150k no Face. E o quanto você gasta de infra geral? Tanto. Aí, beleza, joga numa planilha e aí faça conta de padeiro. Falou, olha, você está gastando por visita orgânica, vou jogar valor aleatório, tá? 50 centavos. Por visita social, você está gastando 80 centavos. E por visita search paga, você está gastando R$1,20. Então, eu consigo te entregar uma visita que custa 2/3 do que a visita paga. Vamos investir nisso, porque é uma estratégia que faz sentido? Se ainda assim o peão não se convence, aí eu apelo. Né? O empresário brasileiro, geralmente, toma a decisão reativa. Isso, ele pode ser um microempresário ou ele pode ser um bilionário. Ele geralmente é reativo. Ele vai fazer depois que o concorrente faz, ou quando ele ouve dizer que o concorrente vai fazer. Aí eu trago o estudo de mercado. Pego o número da SEMrush, que ele é socialmente aceito, né? Todo mundo aceita que aquele número está distorcido, mas é o melhor possível que você pode ter. E aí fala, olha, o teu concorrente 1 tem 30% a mais de orgânico que você, o seu concorrente 2 tem 40% a mais, o teu concorrente 3 te come com farofa no café da manhã. Então, eles têm um custo menor por visita, eles têm um custo menor por conversão, e eles têm uma estratégia mais sustentável que a sua. Você realmente quer ser um top 3 do mercado, ou você quer continuar aí onde você está porque está confortável? Assim, se o cara for minimamente racional, ele compra esse discurso. Porque não tem como você dizer que esse discurso está errado. Por mais que ele não tenha todos os dados, não tem como ele fundamentar o contrário. E falar, não, você está falando merda. É mais barato eu comprar audiência. A gente sabe que não é. Né? Ah, não, mas a maior parte das minhas conversões vem de tráfego pago. Ok, irmão, continua pagando. Mas tira um pedacinho dessa verba e investe em conteúdo e SEO. Isso vai se pagar. A gente até criou ano passado uma iniciativa muito louca que é SEO a custo zero. Durante o primeiro ano de contrato, o cara me paga o contrato cheio. Aí, quando a gente termina um ano de contrato, eu sento e faço conta para ele. Eu falo, olha, você tinha aqui 1 milhão de visitas orgânicas. Um ano depois, você está com 1.200.000. Se você estivesse pagando essas visitas no Google a R$1 por visita, você estaria gastando 200 mil para comprar essas visitas.
você me paga 25. Vamos combinar que você está economizando 8 vezes? Vamos renovar o contrato? Aí o cara já renova por 2 anos. Por quê? Porque eu estou saindo de graça para ele. O que eu já botei a mais de dinheiro no bolso dele ficou tão bonito que o cara não tem culhão de me demitir. Ele é louco se ele fizer isso. Por isso que a gente tem cliente há 6 anos, há 4 anos, há 5 anos, porque o cara não tem coragem de cortar. Quando é um time interno, é mais difícil você provar isso, por mais bizarro que pareça. Né? É mais fácil o cara acreditar em alguém de fora do que ele acreditar no time. Por isso que a gente atende clientes que têm equipes de 6 SEOs internos e ainda assim eles terceirizam coisa com a gente. Por quê? Porque o cara precisa de alguém de fora para dizer, ele tá certo. Meu pai me ensinou quando eu era criança tipo 13, 14 anos, que um consultor é o cara que pede seu relógio emprestado para te dizer as horas. E cada vez que você pergunta a hora para ele, ele te cobra. É tipo Alexa, manja. Você paga R$300 para ter uma retardada na sua sala que toca música, te diz as horas e te diz a temperatura. Não serve uma bosta nenhuma, né? É tipo ter micro-ondas. Por que você tem micro-ondas? Para esquentar uma madeira, fazer pipoca e ver a hora na cozinha. Né? Hoje em dia, se você não tem micro-ondas, você tem Alexa. Então, tipo, a gente acaba, em alguns casos, fazendo esse papel de ser uma validação externa que diz para o cara, olha, seu time está fazendo a coisa certa. É muito louco, mas da onde vem isso? Vem da cultura de mercado. Vem da forma como as corporações funcionam. Então, a gente criou um modelo de negócio que é justo, que é honesto, que entrega ROI, mas que está alinhado com a forma como o cara que é diretor ou é gerente ou precisa justificar número contrata. Porque, no fim, o que vale é o gênio egoísta. Né? O cara está pensando no dele primeiro. Se eu contratar esse fornecedor, eu vou ser promovido? Se esse cara entregar o resultado que ele está me promovendo, eu vou receber meus bônus? Então, contrata. Depois ele pensa no benefício do negócio. É ser humano, bicho. É ser humano. Primeiro o cara salva o rabo dele, depois ele salva o resto. A hora que você entende isso, você consegue fazer negócio. Deixa eu só pegar um gancho rapidinho. E eu não sei se vocês têm essa visão, eu tenho muito essa visão. A parte de mídia paga está cada vez mais cara, né? Se você for parar para pensar... Só vai ficar mais caro, porque só tem mais anunciante. Exato, tá cada vez mais, tem mais concorrentes e tudo mais. Então, se a empresa não se preocupar com o conteúdo orgânico agora, com o SEO, e aí não é SEO só a parte de conteúdo, mas com todo, vai chegar lá na frente, ela não aparece nem nas 3 primeiras páginas, se bobear, se ela não tem que colocar muito dinheiro em cima, né? Eu já estive na situação de que eu era SEO interno de um local e foi contratada uma auditoria externa, internacional, e mandou um relatório super caro e tal. Eu peguei o relatório e falei, faço. É isso que eu estou fazendo. Valeu pela validação, fiquei muito feliz porque eu gostei, porque ainda era meio novo, insegurança, tipo, será que eu estou fazendo certo? E quando veio o relatório de um cara pica das galáxias, que estava cobrando caro, mais do que eu ganhava, eu falei, cara, legal, valeu, foi ótimo para mim. Então isso acontece pra caramba, infelizmente, mas é como o Google comentou ali, santo de casa às vezes não faz milagre. Tomara que essa cultura esteja mudando. Hoje já não enfrento isso, já não passo por isso há algum tempo, mas acontece em muitos lugares ainda. Mas às vezes também é um complemento bom, né? Marden, quantos anos você tem para acreditar que as pessoas ainda mudam? Mas, sei lá, desculpa, Marcelo, eu tenho um bom coração. Não, tranquilo. É só o que bem nessa pegada que vocês falaram, né, é que, mas às vezes, santo de casa não faz milagre, mas às vezes é um complemento importante, porque a gente sabe que, mais que tenha uma equipe, às vezes o operacional é demais, o cara se obriga a ficar, sabe, ele não consegue olhar para fora, então é um ar diferente, né, é uma visão que o cara não consegue ter, que ele deveria, mas ele não consegue, porque a gente sabe que está ali, né, com a barriga no fogão, o cara... ele tem muita coisa para fazer, né? Então, não que às vezes não só para validar, uma visão de fora para validar, mas para trazer outras coisas, né? Um complemento mesmo. Eu acho que faz muito sentido, assim, da mesma forma como o Rafael gosta, né? Eles trabalham disso. Para nós foi muito legal também descobrir o quanto faz sentido esse formato de trabalho, assim. Eu acho que é bem válido. Não, isso aí, assim, digamos, é a forma madura de contratar, né? Você tem o seu time interno. Você tem uma galera que está ali dedicada full time para o seu negócio.
o cara acorda e dorme pensando no seu negócio o tempo todo. Porra, imagina o que é para uma marca você ter a Rô pensando no seu negócio 24 horas por dia, ter a Cleo pensando no seu negócio 24 horas por dia, ter o Marlin pensando no seu negócio 24 horas por dia. Cara, você tem um profissional de alto nível dedicado para o seu negócio. Mas você ter fontes externas de informação, né, gente que pode trazer visões contraditórias, pode trazer insights, pode colaborar, pô, faz todo sentido. A gente está negociando um projeto agora com uma empresa que chegou no mercado para ser concorrente da Serasa. E eles são investidos por 6 bancos. Os caras têm uma agência para cada coisa. Tem uma agência de PR, tem uma agência de social, tem uma agência de conteúdo, e agora estão contratando uma consultoria de SEO. Aí, conversando com o gestor lá, com o CMO, o que eu pedi para ele? Eu falei, cara, vamos fazer uma primeira reunião com todo mundo na mesa? Eu falei, se fosse no mundo normal, no velho normal, que é o que eu gosto, eu ia falar, vamos para o Outback, vamos encher a cara da negada, porque aí todo mundo vai se conhecer. Ninguém faz amizade bebendo leite. Então vamos encher o caneco, porque é assim que as pessoas vão criar vínculo. E aí todos os seus fornecedores vão se conhecer, comendo bem e bebendo bem. Então você vai ter uma primeira memória muito boa e uma primeira interação muito legal dessas pessoas. E aí, ao longo do tempo, cada um vai entender que tem um papel dentro do projeto para o sucesso do cliente. Fica muito mais fácil. Aí tem um outro cliente que aconteceu exatamente o contrário. A gente entrou para fazer conteúdo e os caras fazem SEO. E aí eles acharam que a gente entrou para roubar o cliente deles. Eu falei, cara, eu nem quero pegar o SEO desse cliente aí. Eu só quero escrever os textos. Me manda o conteúdo que eu faço. Aí ele pega e faz o que vocês falaram, manda uma planilha e fala, escreve conteúdo sobre essas coisas aqui. Tipo, tudo palavra-chave solta, sabe? Aí eu, mano do céu, cadê o certo intent desse bagulho? Cadê o... Assim, não tinha lógica nenhuma. Aí eu falei, bom, eu vou ter que fazer o trabalho dos caras para poder fazer o meu trabalho. Não sou eu que quero roubar o cliente, são eles que estão empurrando no meu colo. Né? Eu até não queria pegar. O cara tá pedindo para você fazer isso. Mas eu acho que tem muito esse papel de entender a questão humana envolvida. Né? Os interesses de cada pessoa, os interesses de cada fornecedor, os interesses da empresa. Quando é na Vila Olímpia, hoje em dia, já chama de companhia. Né? Você vê que o cara tem sede na Vila Olímpia quando ele fala, não, mas são regras da companhia que a gente não pode fazer. Cara, falou companhia, tá na Vila Olímpia, mas beleza. Então você tem que entender todos esses players. A Cleo tá mais fodida ainda, porque é empresa de capital aberto. Então, tipo, tem todos os investidores botando pressão, tem a imprensa botando pressão. Né? Tipo, o cara virou empresa do mundo, todo mundo é dono da empresa. Né? Cada vacilo que a empresa faz tem um monte de gente olhando. Aí você tem as casas de análise pegando no pé da galera de relação com investidores o tempo todo. Né? Então você vai ter nego da Sulo, você vai ter nego da Norte, você vai ter nego de tudo que é lugar pegando no pé. E aí você tem que responder para esse monte de chefe. E aí o que acontece? Voltando no que a gente falou meia hora atrás, você esquece do cliente. Né? O cliente fica subjugado nesse processo. Porque você tem tantos interesses competindo entre si que ninguém está olhando para o que o cliente quer. Então, assim, eu e o Zani estamos trabalhando num próximo livro justamente pegando nesse ponto. É assim, cara, olha para o cliente primeiro. Começa pelo cliente. Todo o resto vai derivar disso. Então, quando eu vejo todas as siglas de X hoje em dia, né? Na minha época, né, você percebe que você ficou velho quando você usa a frase na minha época pela primeira vez. Mas na minha época só tinha teste de usabilidade. Era tudo que existia. Aí hoje em dia você tem UX Writing, UX Design, UX Research, UX não sei o quê. Eu falo, gente, mas tipo, na minha época era tudo a mesma coisa. Por que vocês separaram nesse monte de caixinha? Tipo, cara, era tudo a mesma coisa. Vocês estão complicando o jogo demais, né? Mas agora que eu tô mais velho, né, que a minha função já não é mais tão técnica, eu entendo muito mais esse papel gerencial, né, de você trazer o time para a mesa, de você olhar para os interesses das pessoas, de você entender o jogo político dentro daquela organização, dentro daquela empresa, de você entender as forças entre os fornecedores. Você tem um fornecedor que está lá há 5 anos, você tem um fornecedor que acabou de chegar. Cara, tem um jogo de forças ali. Né? Já existe um relacionamento entre o CMO e o dono da agência. Às vezes tem relação de parentesco e tal, mas não vou nem chegar nesse ponto.
Mas já existe uma relação de confiança estabelecida há muito tempo. E aí você tem que entrar naquele jogo e ganhar a confiança desses caras para ter acesso aos dados. Né? E aí, enfim, né? É um trabalho hoje que é muito mais complexo de fazer do que era em 2010. Como dizia o Zani, 300 palavras, 2 imagens e vão para o jogo. Né? Primeiro lugar no Google. Porra, era muito legal quando era assim. Né? Hoje em dia dá um trampo do cacete fazer a coisa acontecer. O Google dificulta hoje bastante, né? O trabalho. Antes era você botava lá. Quem foi que falou? Teve uma live que a gente falou isso. Ah, foi você, Cleo? Alguém falou assim. Eu mudei de repente o title e descobri que fazia efeito. Né? E de repente estava lá, funcionou. Gente, 1h11 de live. Muito obrigada, Rafa, Amanda, Marcelo, Cleo, Marden. Nossa, sensacional. Quanto, assim, muitos aprendizados, assim, riquíssima discussão. Mas antes de acabar... Já que eu fui jogado na fogueira e convocado, o Rafa está convocado a voltar aqui para uma live parte 2 disso aí, que eu acho que tem muito assunto para a gente falar ainda. Sim, já que a pauta que a gente separou, não vai, ele vai voltar, a gente não falou 1/3 do conteúdo do que a gente tinha separado dessa live.